Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Luzilete, estou trabalhando o componente de língua portuguesa, lembrando que o tema da nossa unidade é comida boa é comida que faz bem. Então nós estamos falando sobre alimentos, sobre aqueles alimentos que nós precisamos consumir diariamente para mantermos a saúde do nosso corpo, para mantermos o nosso corpo equilibrado, mantermos todos os órgãos ali funcionando direitinho, né? Mantemos essa saúde, estarmos sempre saudáveis, tá bom? E agora a gente vai lá para o livro para ver o que a gente vai fazer hoje. Do que será que nós vamos falar? Tá, já sabemos que é dentro dessa temática de comida boa, mas o que exatamente nós vamos ver hoje? Vamos comigo lá para o livro? Então vamos lá. Olha lá, a gente vai seguir falando sobre o som da letra R. Em um outro momento, a gente conversou um pouquinho sobre isso, né? Que a letra R, ela vai ter sons diferentes, né? Ou fortes ou fracos, de acordo com a posição em que ela estiver na palavra, não é isso? Já conversamos um pouquinho. Já vimos, por exemplo, que não há nenhuma palavra que comece com dois R's, mas que quando o R está lá no meio da palavra, sozinho, entre duas vogais, ele precisa se juntar com outro R para ter um som forte. Se for para ele ter um som fraquinho, sem problema nenhum, ele fica sozinho. Mas se ele precisar ter um som forte, ele vai precisar estar com o outro R, né? Ou próximo de uma outra consoante que vai ajudar ele a ter esse som mais evidente. Eu percebo melhor o som do R. Então vamos ver lá, qual que é a proposta hoje? A gente vai continuar falando sobre isso. Então o organizador do livro ele diz o seguinte: observe a seguir a escrita da palavra beterraba. Então vamos falar um pouquinho sobre a beterraba. Será que beterraba é um alimento bom ou é um alimento gostoso? Levando em consideração aquilo que eu estava falando para vocês em outro momento, a diferença de bom e gostoso, né? Muito bem, a beterraba é um alimento bom, né? Ele é um alimento que ele vai trazer nutrientes importantes para o nosso organismo, né? Que vai fortalecer o nosso organismo, que vai manter a nossa saúde em dia. Ai, mas eu não gosto muito de beterraba. Mas lembra que a gente já conversou que algumas vezes a gente não come só porque a gente gosta, porque se eu fosse comer só o que eu gosto, eu também não ia incluir a beterraba, né? Mas eu ia comer todo dia lá um bolo de chocolate, eu ia comer todo dia tomar todo dia um sorvete, né? Comer todo dia um chocolate. Aí eu ia comer só o que eu gosto, né? Pizza, lasanha, só o que eu gosto, né? Mas eu não preciso do alimento só que eu gosto, eu preciso do alimento que é bom. Então, nesse caso, a beterraba é o alimento bom e que a gente precisa incluir na nossa alimentação. Tem que estar lá numa das minhas refeições, né? Ou no almoço, ou no jantar, ou enfim, lá no meu sanduíche natural, mas ela tem que estar lá, presente. Então, aí ele traz aqui, então, uma tira, né? Mostrando o processamento dessa beterraba. Então, são termos que vocês já conhecem, porque nós já falamos em algum momento. O termo in natura, o termo processado e o termo ultraprocessado. Ou seja, in natura é a forma em que eu consumo o alimento exatamente como ele está na natureza. Então, a beterraba eu encontro assim na natureza. E normalmente, o que a pessoa que cozinha, que trabalha na cozinha faz com a beterraba? Cozinha a beterraba ou rala a beterraba crua mesmo, né? E faz salada, às vezes coloca para cozinhar no meio do feijão, enfim. Existem inúmeras formas de usar a beterraba in natura. Mas se ela sofrer a adição de açúcar, de sal, de água, ela passa a ser o quê? Um alimento processado. Olha lá, beterraba em conserva. Quer dizer, ela está dentro desse vidro e aqui dentro do vidro, além dela, a gente vai encontrar um líquido, né, que é a água, com sal e com outros componentes para ela estar conservada, para ela ficar preservada ali dentro, né? Então, mas ainda assim ela se parece, né? Ela está bem parecida da forma como ela é encontrada na natureza. Ela só não é encontrada fatiada, né?
Aqui ela tá fatiada. E aqui, ó, sopa instantânea de beterraba, né? Aquelas sopas instantâneas que é só o pozinho, eu misturo a água ali, boto no fogo e já vira sopa. Será que esse pacotinho de sopa de beterraba, ele vai ter o mesmo nutriente que teria se eu comesse a salada da beterraba? Assim, do jeito que ela tá aqui? Ou se eu consumisse ela desta forma, será que o nutriente que tem aqui é o mesmo que tem aqui, o mesmo que tem aqui? Não, né? Não tem. Eu já sei que aqui de beterraba não tem nada. Ela já não se parece em nada com o que a beterraba está na natureza. Ou será que se eu for lá na natureza eu encontro lá no pé da beterraba um pacotinho de sopa? Um pacotinho de sopa de beterraba em pó, instantâneo? Provavelmente não, né? Então esse é o alimento ultraprocessado, que é aquele que tem menos nutrientes. Né? Vamos lembrar, quanto mais próximo do que o alimento é na natureza, maior é a quantidade de nutrientes. Quanto menos parecido com o que eu encontro na natureza, menos nutrientes. Combinado assim? Então vamos lá. Aí o exercício diz o seguinte: leia em voz alta e preste atenção no som das letras RR. Né? Então olha lá. O som das letras RR na palavra beterraba é igual ao da letra R em quais palavras a seguir? Então, vamos pensar. Quando eu falo para vocês a palavra beterraba, vocês diriam para mim que esse som do ra, da sílaba ra, é forte ou é fraco? Eu falo beterraba ou eu falo beteraba? Beterraba. Então é um som forte, certo? O R com som forte, ele vai aparecer em outras palavras. E é isso que nós vamos ter que fazer ali no exercício 2. Nós vamos ter que identificar, ou melhor, na letra B, nós vamos ter que identificar em quais palavras este som forte do R aparece. Vamos lembrar aquela regrinha que a professora comentou no início deste nosso encontro. No beterraba, ele tem som forte porque ele está com 2 R's. Mas por que ele está com 2 R's aqui, gente? Porque eu tenho vogais, ó, estão vendo? Eu tenho a vogal E e a vogal A. Se eu colocasse um R só, esse R ia ficar fraco entre as duas vogais. E aí eu não ia ler beterraba, eu ia ler beteraba, porque o R estaria fraco. Então, para ele ter esse som forte, já que ele está entre duas vogais, ele precisa estar com mais um R. E aí ele vai ter um som forte. Mas eu também sei que o R tem som forte em outras palavras e não necessariamente está junto de um outro R, não é isso? E é isso que nós vamos verificar agora nas palavras abaixo. Num primeiro momento, nós vamos só ler as palavras. Depois a gente vai fazer o que o exercício está pedindo. Vamos combinar assim? Então vamos ler lá a primeira palavra. Olha lá. Arara, né? Aquela ave. Arara. Vejam só, eu quero saber se ali na arara o som tá forte ou o som tá fraco. Tem R, não tem? 2 até por sinal. Só que eles estão juntos ou separados? Eles estão separados, né? Então eu digo arara ou eu digo arara? Arara, então faz ra, não faz ra. Faz ra. Então é um som brando que a gente chama, né? Rato. E o rato? Como que é rato? Será que é um som forte ou um som fraco? Será que eu falo rato ou eu falo rato? Rato, né? Rato é um som forte. Amarelo. Amarelo. Eu não falo amarelo, eu falo amarelo. Então é um som brando. Careta. Careta. Se eu falar carreta, será que carreta e careta são a mesma coisa? Não, né? A carreta é aquela parte de trás do caminhão, é a carreta. E a careta é aquelas caras e bocas que eu faço de vez em quando, né? Estou fazendo uma careta. Nesse caso aqui, careta, então, o som é brando, é um R só e tem som brando. E no rabanete? Rabanete, o som está forte, mas é um R só, estão vendo?
mas ele está no começo da palavra, então por isso ele tem som forte. Receita, eu falo receita, eu falo receita. Receita, né? Então é um som forte. Muro, muro, né? É um som brando, som brando, um som fraco. Carro, carro, forte ou fraco? Forte, né? Se tivesse só um R aqui, como estaria entre duas vogais, e se fosse um R só, seria caro, caro, né? Eu fui no mercado e comprei um produto que era caro, mas eu fui na concessionária também e comprei um carro, né? Duas coisas diferentes. Viram por que eu tenho que entender isso? Porque se eu escrever com R, às vezes eu mudo o sentido da palavra. Amarrado também é um som forte, né? E forte por quê? Porque eu tenho dois R's, olha ali, entre as duas vogais. E aranha, aranha. Se eu colocar um R a mais, vai ficar arranha. Arranha é a mesma coisa que a aranha? Não, né? Arranha e a aranha. Estão vendo a diferença? Estão vendo a importância? Por que eu preciso saber quando é que eu uso dois R's, quando é que eu uso um R só? Estão vendo? Então vamos lá, agora que a gente já leu, que a gente já entendeu, então a gente vai marcar um X naquelas palavras em que o R tem o mesmo som do R da beterraba. Lembrando que beterraba é som forte ou som fraco? É um som forte. Então nós vamos marcar X em todas as palavras em que o som do R está forte. Independente se é um R ou é dois R's, ele tem que estar forte. Então vamos lá, gente. Arara, forte ou fraco? Fraco. Então não vou marcar X na arara. E no rato? Marco X, né? Porque o R no começo da palavra ele tem sempre um som forte. Então marco X lá no rato. Amarelo? Não, né? Careta? Também não. E rabanete? Sim, marco X no rabanete. E na receita? Também. E no muro? Não, né? Muro o som tá brando, tá fraco. E no carro? Marco X, né? Porque o som está forte. E no amarrado? Também marco X, porque o R está forte. E na aranha? Não, porque a aranha tem um som fraco. Então, quais palavrinhas que nós marcamos? Vamos lá? Rato, rabanete, receita, carro e amarrado. Ok? Todo mundo completou aí, gente? E ali no número 5 diz o seguinte: agora leia estas palavras. Olha lá, também tem a ver com o que a professora falou ali anteriormente. Eu tenho a palavra carinho e tenho a palavra carrinho. Vejam que ela tem as mesmas letras, ó. C, A, R. R. Só que olha aqui eu tenho dois R's e aqui eu tenho um R. Mas eu tenho o I e o I, o N com o N, o H com o H e o O com o O. Então eu tenho as mesmas letras. Só que em uma aparece com um R e é o carinho. Eu gosto de receber carinho, né? É uma ação, um afeto, carinho. Carrinho é eu dei de presente para o meu sobrinho um carrinho. É diferente de eu fazer um carinho no meu sobrinho, não é? Carrinho, um carro pequeno, um carrinho. E o carinho é aquela ação de afeto, tá bom? Letra A. Elas têm o mesmo significado? Carinho e carrinho é a mesma coisa? Não, né? Então nós vamos marcar um X no não. Escreva uma frase com uma dessas palavras. Então vocês vão escolher uma palavra dessas, né? Ou o carinho ou o carrinho e vão fazer uma frase. Eu fiz algumas aqui, então eu vou repetir uma dessas frases ali. Eu vou usar a palavra carinho. Então eu vou escrever lá. Eu gosto de receber
receber carinho. Essa é a minha frase, a frase da professora Luzilete. Se eu fosse fazer uma frase com carrinho, eu vou usar a frase que eu usei de exemplo para vocês, que era: eu dei um carrinho de presente para o meu sobrinho. Estão vendo? Olha lá, o carrinho e o carinho. E aí é com vocês, né, pessoal? Agora é com vocês. Vão escolher uma dessas palavras e vão produzir a frase de vocês, tá bom? E vão registrar aqui embaixo. Tá certo, pessoal? Como é que foi a aula para vocês hoje? Tranquilo? Então a gente se vê num próximo momento, num outro momento, para continuarmos conversando mais um pouquinho. Tá certo? Um grande abraço e até lá. Tchau, tchau.